Fala aí, Brasil. Vocês viram ontem o vídeo da entrevista do general Etchegóin na TV Pampa, falando que eles não queriam o Bolsonaro, né? Nem o judiciário, nem os políticos, ninguém. Ou seja, em outra palavra, ele deixou claro que realmente nós sofremos um golpe. Pois é. E aí muita gente no Twitter ficou falando assim, ah, o que tem agora falar isso? Nossa, que novidade, debochando, né? Ah, o que tem? Ah, agora é tarde demais, a gente já sabe. Não, gente, é uma confissão de quem está no meio. O general Etchegóin chegou a ser o general do GSI no governo Temer, tá? Então, é sim uma confissão de alguém de dentro do sistema falando praticamente que o sistema criou essa eleição do Lula. Criou, não fomos nós, não foram as urnas, tá? Eu vou deixar o vídeo com vocês, presta bem atenção no que ele fala, daqui a pouco a gente volta, tá bom? O brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil, até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. É preciso governar. Então vem numa busca desesperada por culpados e gente para colocar a culpa. As Forças Armadas foram instrumentalizadas pelos dois lados na campanha eleitoral. O candidato Bolsonaro queria utilizar o prestígio das Forças Armadas para uma identificação. Então, gente, vocês viram. Agora está mais do que claro, está mais do que confesso, tá? E ele ainda fala das Forças Armadas, aquela que milhões de brasileiros acreditaram, né? Ele fala das Forças Armadas, fala que ela chegou a ser usada pelos dois lados, ou seja, né? Uma divisão, o que houve? Quer dizer, não houve, né? E quando ele fala isso, fica claro que as Forças Armadas acabaram ficando do lado de fora, né? Dá uma olhadinha quando ele fala sobre isso. Colocar a culpa. As Forças Armadas foram instrumentalizadas pelos dois lados na campanha eleitoral. O candidato Bolsonaro queria utilizar o prestígio das Forças Armadas com identificação. E a oposição a ele, a candidatura do presidente Lula, jogava as Forças Armadas no colo do Bolsonaro com o anúncio do golpe no dia seguinte, que nunca aconteceu.
Foi isso que aconteceu. E as Forças Armadas ficaram. Ora, passou a eleição, veio o triste episódio do dia 8. Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Ai, mas você tá igualzinho, general, falando tarde demais, todo mundo já sabe. Presta atenção, presta atenção. O que adianta a gente saber e não usufruir disso, usar disso para continuar a nossa luta? Tá, saber todo mundo sabe, e daí? Hoje, o Bolsonaro fez uma chamada de vídeo para a Michele enquanto ela estava na reunião do PL. Tá? E é muita coincidência, se é que dá para chamar de coincidência, porque o Bolsonaro não age por coincidência. Tá? Presta atenção no que ele falou. Tá? Ele deixou dicas também. Tá? Ontem, o general Etigói dá uma entrevista que ninguém levou a sério. Todo mundo resolveu debochar. Hoje, o Bolsonaro dá um se liga. Tá? Presta atenção. Depois, cumprimentar todos vocês pela união, pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar os nossos valores do Brasil. Isso não é bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé e a certeza de tudo que começou lá em 2019, com vocês, vai continuar, e é imorrível. Nós, realmente, cada vez mais participaremos do futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver refugir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil. Boa sorte a todos vocês. Se o Marinho estiver por aí, um abraço, Marinho. Vamos muito mais. O Marinho representa o que o Brasil quer lá no Senado: resgatar os nossos valores, a volta da democracia, da liberdade, tudo aquilo, né, que nós mais preservamos. O nosso convívio pacífico. Prestar atenção, ele falou duas coisas. O movimento que nós começamos em 2019. Qual seria esse movimento de 2019, sendo que ele foi eleito em 2018? O movimento que ele começou em 2019, ele deixa claro isso, tá? Que não é para acabar o movimento que começou em 2019. Segundo, ele fala que não é bolsonaristas. Nós não somos bolsonaristas, nós lutamos por uma causa para o Brasil, ou seja, em outras palavras, conservadores. Nós somos conservadores e precisamos lutar, tá? Para continuarmos sendo conservadores e não ver tudo ir embora, tudo. Nossos valores, nossa ética, nossa moral. Ontem, se eu não me engano foi ontem, saiu a matéria no G1, né, das cirurgias que estão fazendo até em crianças para mudança de sexo. A gente não pode deixar isso barato, gente. A gente não pode deixar isso barato. Porque só ontem, né, que o G1 também soltou essa pérola. E aí hoje ele vem e dá um recadinho. Vamos prestar atenção no recadinho, porque a gente está dispersa, a gente se desiludiu com as Forças Armadas, e não é com as Forças Armadas. Não é com as Forças Armadas. A gente tem que exigir uma coisa que o TSE prometeu: compartilhar o código-fonte. O Exército não cobrou e ficou por isso mesmo. As Forças Armadas não cobraram e ficou por isso mesmo. Nós temos que cobrar. Vamos voltar esse movimento. Vamos voltar. Iniciado em 2019. Tá? Esse é o recado. Vamos tentar nos organizar para voltar o movimento forte do conservadorismo.
tá? Exigindo o que não nos foi dado. Só isso. Só isso. Pauta única, tá? Todo final de semana a gente começa um movimento. Praticamente foi isso que ele falou, para retomar o movimento que começou em 2019. Vamos lá, gente, força. Vamos acreditar na gente, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima. Compartilha, pra gente compartilhar a ideia, pra divulgar a ideia, pra gente retomar, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe.